Descrevo como esquizoide uma estrutura de caráter que apresenta tendências esquizofrênicas, mas em que não ocorreu uma ruptura séria com a realidade. O caráter esquizoide também exibirá a antipatia básica pela realidade material e a tendência a uma difusão completa dos instintos. Nesses caráteres, o instinto agressivo não está simplesmente enfraquecido, como ocorre no caráter oral. Está dissociado. O caráter esquizoide se identifica conscientemente com os seus sentimentos espirituais. A necessidade de uma ação agressiva é aceita somente como uma questão de sobrevivência. E, sobre uma tal base, se estabelece um determinado padrão de comportamento que inclui uma atitude agressiva. A despeito de sua força aparente, pode-se encontrar algumas vezes na sua história que a agressão falhou completamente. Lembro-me de uma moça cuja história apenas já permitia diagnosticar seu caráter esquizoide. A organização de sua estrutura corporal também mostrava as cisões características desta condição. Quando falei com ela, notei que fitava-me bem nos olhos e então me conscientizei de que ela os tivera fixados em mim durante todo o tempo. Estranhei o fato, de modo que lhe perguntei se ela conseguiria falar comigo sem me olhar. Ela não conseguia desviar os seus olhos. Tornava-a ansiosa. Isto é o contrário das tendências neuróticas, que justamente são não olhar para o interlocutor. Tive a forte sensação de que mantinha seu contato comigo através de seus olhos. Quando virou-se de lado, quebrou-se o contato e ela ficou amedrontada. Outros aspectos do seu comportamento exibiam o mesmo esforço para manter contato com o universo da realidade material. Não creio que tenha necessidade de provar a grande insegurança subjacente a essa conduta. Agarrar-se tão desesperadamente a um objeto é acusar o profundo medo interior de sua perda. Psicologicamente traduzida, a fraqueza da barreira normal é uma fraqueza do ego. A perda da membrana divisória é uma perda de ego. Quanto a isto, lembramo-nos da afirmação de Freud, segundo a qual o ego é uma superfície e a projeção de uma superfície. Biologicamente falando, a verdadeira superfície do corpo é a pele. Energeticamente, o sistema muscular sob a pele serve como a mais importante membrana limitadora. O problema do caráter esquizoide, bem como o da esquizofrenia, reside na falta de identificação do ego e na fraqueza de seu sistema muscular. Se isso for correto, as formulações de Freud merecem importantes alterações. Não é Eros, o princípio da vida, aquele que tem o papel de unificador ou elemento de ligação no organismo. Ao contrário, é o tão condenado instinto agressivo que mantém juntos corpo e alma. O Eros favorece a volta do espírito ao universal, ao divino. Este é o princípio do Nirvana, bem como o objetivo das grandes religiões místicas orientais. Eventualmente, dá-se aquele retorno, mas durante a vida do organismo, a luta pela união com o universal é canalizada para a função sexual através dos instintos agressivos autopreservativos. A fraqueza do sistema muscular, no caráter esquizoide e no psicótico, não é devida a uma falta de desenvolvimento muscular, como usualmente entendemos essa expressão. Muito frequentemente, o caráter esquizoide tem acentuado potencial muscular e apresenta músculos fortes. Nisto, difere do caráter oral, no qual o sistema muscular é subdesenvolvido. No esquizoide, a musculatura é tensa. Os músculos mais profundos
são muito espásticos e o sistema muscular, como um todo, é descoordenado e segmentado. Não se chega a uma sensação de unidade, partindo-se da estrutura corporal. A cabeça não parece estar seguramente ligada ao tronco, havendo uma acentuada cisão do corpo ao nível do diafragma, e os membros inferiores não estão funcionando de modo integrado com o resto do corpo. Uma de minhas pacientes explicava sua sensação de se sentir desarticulada, dizendo que os ligamentos de suas articulações eram muito frouxos. Mostrou-me que tinha mobilidade anormal nos joelhos. Seja essa afirmação verdadeira ou não, um estudo de vários anos convenceu-me de que o fluxo energético na estrutura muscular do esquizoide é interrompido ou estancado nas articulações. Por exemplo, julga-se que o tornozelo está congelado e inflexível. Faltam ao movimento tanto coordenação quanto graça, a menos que aquele tenha sido conscientemente dominado. Muitos caracteres esquizoides tornam-se dançarinos ou atletas, a fim de desenvolverem uma sensação de coordenação e unidade em seus corpos. A falta de graça e coordenação apresenta-se mais claramente nos movimentos agressivos naturais, os que estão implicados na raiva e na sexualidade. Os músculos isolados fortes são o resultado de um esforço para compensar esse defeito básico. Retornaremos à estrutura corporal e ao movimento do caráter esquizoide novamente. Mas primeiro, gostaríamos de discutir outro sintoma esquizofrênico comum: alucinação e projeção. Na análise que vem a seguir, será adequado discriminar estes termos. A projeção pode ocorrer sem alucinações. É um fenômeno algumas vezes encontrado na neurose. Um paciente se queixou para mim de que não conseguia entrar em contato com a mulher, descrevendo-a como sendo afastada, fria, como um zumbi. Vi a esposa dele na hora seguinte. Era calorosa, atenta e comunicava-se comigo a todo momento. Era o meu paciente o afastado e zumbi. Havia projetado sobre sua esposa a percepção de si mesmo, o que não é psicótico, embora estivessem em si perturbados os seus relacionamentos interpessoais. Esse paciente percebia corretamente a qualidade do distúrbio, mas como não conseguia aceitar o fato de que tinha origem em sua neurose, a única alternativa era acreditar que o responsável fosse o parceiro. É como olhar para o mundo com óculos escuros. Este paciente via sua esposa através de uma neblina, originada por suas próprias trevas interiores. Mas mesmo esse tipo ordinário de projeção assume uma semelhança qualitativa com o processo esquizofrênico. A alucinação esquizofrênica baseia-se numa projeção que determina a forma e o conteúdo da alucinação. A voz que o esquizofrênico escuta é a sua mesma, e evidentemente as palavras que ouve expressam seus próprios pensamentos. Também ouço minha voz interior quando estou pensando, mas isso pouco nos diz sobre o mecanismo da projeção. Podemos adquirir um certo insight através da análise do fenômeno da alucinação visual. O esquizofrênico contar-lhe-á, eventualmente, que vê formas e estruturas que ninguém mais observa. A forma poderá ser mais ou menos distinta, como a de um anjo ou demônio, ou poderá ser vaga. Além disso, o esquizofrênico vê outros fenômenos, linhas que atravessam o espaço, aura ao redor de indivíduos e etc. Deve-se diferenciar entre esses fenômenos. Se chamamos tudo de loucura, arriscamo-nos ao fechamento do caminho para o mundo esquizofrênico. Deve-se, portanto, chocá-lo com a realidade, embora
tal procedimento não assegure que o paciente venha a aceitar essa realidade. O afastamento esquizofrênico da realidade aplica-se somente ao aspecto material do mundo ao nosso redor. Vimos que tal afastamento se baseava na inibição do instinto agressivo, de que resultava em anormal atividade dos componentes espiritual e sensorial. Há uma antítese natural entre movimento e percepção. Reduzimos nossa movimentação quando desejamos aumentar nossa acuidade auditiva ou visual. O esquizofrênico está em contato com um mundo do qual o indivíduo normal não tem conhecimento. Devemos admitir que esse mundo existe, ou não compreenderemos o problema esquizofrênico. Podemos, com um certo treino especial, observar fenômenos semelhantes. Este mundo consiste em ondas de energia. São os processos energéticos de campo que nos circundam na atmosfera. Até agora, o esquizofrênico não está alucinando, mas ocorreu certo grau de despersonalização. Nesse estado, se desenvolvida a projeção, ocorre a alucinação. A forma e o conteúdo da visão não estão na atmosfera, mas na mente esquizofrênica, podendo somente ser projetada sobre uma tela de forças atmosféricas. Essa tela é necessária para que se dê a projeção. Você consegue formar uma imagem se o projetor cinematográfico joga luz no espaço? Você consegue perceber formas parecidas com os animais no céu, não havendo nuvens? Dada a tela, qual é o mecanismo que funciona, à semelhança do projetor, para formar uma imagem? Proponho a tese de que a cisão esquizofrênica básica está na difusão ou dissociação dos dois impulsos naturais. Essa dissociação é configurada por um bloqueio no caminho dos impulsos agressivos, que os impede de atingir a consciência. Isto implica numa cisão secundária na personalidade esquizofrênica, entre o impulso e a percepção do impulso. A observação clínica situa esse bloqueio nos músculos mais profundos da base do crânio. Na condição psicótica, o bloqueio na base do crânio é tão forte que chega ao cérebro apenas muito pouco dos impulsos materiais agressivos. Esse mínimo, que realmente chega lá, atinge apenas os centros subcorticais e não alcança o centro da consciência, no neopállido. Algumas vezes, mesmo a carga dos centros subcorticais está tão reduzida que as atividades vitais, tais como comer, estão reduzidas a menos do que o mínimo. É isto que denominamos negativismo no comportamento psicótico. Por outro lado, no estado paranoico da esquizofrenia, a formação de impulsos é forte e ativa. Quando a energia desses impulsos agressivos mais potentes se depara com um bloqueio da base do crânio, é defletida. A maior parte da energia é defletida de volta para trás. Uma outra parte o é para fora, através dos ouvidos. Ocasionalmente, uma outra parte ainda é dirigida para fora, através dos olhos. Essa deflexão para o exterior, pelos olhos, é a projeção, responsável pela alucinação visual. No entanto, é o menos comum dos fenômenos alucinatórios. Quando a energia desses impulsos é defletida para trás, carrega o campo atmosférico ao redor da parte anterior da cabeça. Dado que estamos lidando com uma sensibilidade muito aumentada no esquizofrênico, podemos entender por que teriam a sensação de que algo está acontecendo às minhas costas, o que também poderia ser interpretado como: alguém me está olhando fixamente às minhas costas, ou estou sendo seguido e etc.
Vez por outra, encontramo-nos frente a um indivíduo não psicótico que sente esse bloqueio. Um paciente me contou o seguinte: quando fico zangado, sinto uma comoção na parte de trás do meu pescoço e da minha cabeça. Fico frustrado porque não consigo me livrar dessa raiva. E isso me faz ainda mais zangado e fico ainda mais frustrado. Daí, eu fico falando sempre as coisas mais sem sentido, mas não consigo mais parar o processo. Muitas pessoas sofrem com o medo de que alguém vá atacá-las por trás. Sentam-se na última fila dos cinemas ou salas de aula e viram-se frequentemente para trás para reassegurarem-se. Dado que é um impulso agressivo que é projetado no exterior, é fácil compreender as sensações de persecutoriedade que sofre o esquizofrênico. O conteúdo do delírio deve ser interpretado à luz das experiências de vida do doente, se estas puderem ser elucidadas. O mecanismo bioenergético da projeção esquizofrênica e da alucinação não é, em si mesmo, um assunto adequado para a interpretação psicanalítica. Encontra-se em pessoas esquizofrênicas, em correspondência ao bloqueio da base da cabeça, um outro bloqueio severo que consiste de músculos bastante espásticos na função da pelvis e da espinha dorsal. São pontos homólogos na linha do fluxo da corrente bioenergética. Dado que o fluxo da corrente energética é de natureza pulsátil, pendular, é sempre igualmente perturbado em ambas as extremidades da trajetória. No indivíduo psicótico, o impulso agressivo não está a serviço da sexualidade, mais do que o está ao do ego. Como resultado disso, o psicótico não tem a habilidade de atingir a descarga sexual. Qualquer sensação sexual que tenha é vaga, difusa e inespecífica. O impulso necessário para focalizar a energia no aparelho genital foi defletido para o exterior. Esta afirmação também se aplica para a estrutura de caráter esquizoide, porém num grau menor, e é dependente do nível de integração da personalidade. A projeção ocorre no bloqueio pélvico, do mesmo modo que no da nuca. Há novamente a percepção de alguma atividade bem atrás da pessoa. Somente que aqui a interpretação tem frequentemente um significado sexual. Fenichel relata uma observação de Dibrin a respeito de uma mulher que acreditava ser perseguida por um homem chamado Atrás. Atribuía a este homem características que de fato eram as verdadeiras quanto à sua região glútea. Este mecanismo explica o medo do ataque homossexual no homem psicótico. Mas, se a dinâmica bioenergética do problema não é compreendida, é enorme a dificuldade em se tentar explicar psicologicamente tais fantasias. Mais uma vez, farei uma citação extraída de Fenichel. A primeira descoberta de Freud de que o perseguidor representa o objeto homossexual permanece sem dúvida verdadeira. Mas o fato de que o perseguidor represente na época as próprias características do sujeito demonstra que este objeto na fantasia do paciente foi incorporado e reprojetado. Essas afirmações analíticas, conquanto possam ser verdadeiras, não nos auxiliam a compreender os mecanismos desses processos. A falta de agressividade, juntamente com a imensa necessidade de contato ao nível interpessoal que o esquizofrênico apresenta, tornam-no uma vítima fácil para o homossexual ativo e agressivo. Nunca vi um esquizofrênico ou um esquizoide com
as acentuadas características corporais do sexo contrário, tal como pode ser notado nos verdadeiros homossexuais ou nos homens passivo-femininos. Eventualmente, não são incomuns entre os psicóticos práticas e fantasias homossexuais. A interpretação destes comportamentos deve ser efetuada num outro nível. Um outro sintoma comum do problema esquizofrênico é a presença de ideias de incorporação. Tais fantasias incluem todos os orifícios naturais do corpo, orais, anais, respiratórios e outros. Se os tomarmos ao pé da letra, tornamo-nos escravos do delírio esquizofrênico, no qual uma parte dissociada é tomada como a representante do todo. Quanto a esse aspecto, Rosen, que interpreta todas as fantasias esquizofrênicas como fenômenos orais, nos deu uma contribuição significativa. O comentário que fez sobre o delírio de Schreiber, analisado por Freud, vale a pena ser citado. Além do mais, comecei a compreender, e nunca mais perdi o fato de vista, que o desejo do sol impregnando calor, que constitui o delírio de Schreiber, derivaria, em última instância, de sua necessidade de colocar o sol no lugar do sol frio, que o tornava insano. A atitude típica do caráter oral pode ser expressa como uma sensação consciente ou inconsciente de que o mundo lhe deve alguma coisa. Sente que foi enganado, que não teve o suficiente ou sua parte de direito. Mas o caráter oral não tem sentimentos de persecutoriedade, bem como nenhum medo de que será atacado. A atitude esquizofrênica só pode ser descrita como sendo de terror. Esse terror subjaz à imobilidade congelada do estupor catatônico, no frenesi da excitação catatônica, no delírio, na paranoia e a resignação na hebefrenia. Um tal pânico somente pode surgir em função da experiência de uma situação, na qual a própria existência do indivíduo estava sendo ameaçada. As ideias de incorporação deverão ser interpretadas ao nível oral, e essas interpretações abrangeriam os caracteres esquizofrênicos ou esquizoides. Além do pânico, situado bem nas profundezas do seu dinamismo psíquico e que advém de uma ameaça à existência, o esquizofrênico tem fortes sentimentos de privação. Suas atividades homossexuais deverão ser consideradas como tentativas de conquistar o calor do contato humano mais íntimo. Porém, esta necessidade transcende de muito a do paciente neurótico. A tarefa terapêutica não é fácil. Não é suficiente apenas trazer o psicótico de volta à realidade, eliminar suas alucinações e acabar com seus delírios. O ego, reconstituído, deve estar fortalecido de um tal modo que possa enfrentar a realidade sem um esforço demasiado. Na terapia da esquizofrenia, o mais importante fator terapêutico é o calor e afeição sinceros por parte do terapeuta. Rosen mostra sua avaliação deste pré-requisito ao dizer que o terapeuta deve ser um protetor e provedor onipotente e amável para o paciente. Diferentemente do caráter oral, o esquizofrênico não é um bebê de colo. Embora sejam mais dependentes, exibem muito pouco das tendências a ser um parasita, ou de sugar, em contradiças no caráter oral. O esquizofrênico é um bebê no útero, necessita de sua vida, do mesmo modo que um embrião precisa de sua mãe, embora não consiga fazer qualquer exigência quanto a isso. Se o terapeuta está com medo
ou sem vitalidade disponível, não pode auxiliar uma estrutura esquizofrênica ou uma esquizoide. Podemos concluir que é esta uma necessidade básica, expressa nas ideias de incorporação.